Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos agora para a quinta tese do nosso texto intitulado Os Fundamentos Psicológicos da Pedagogia Histórico-Crítica e os Fundamentos Pedagógicos da Psicologia Histórico-Cultural. E a quinta tese diz assim: conceitos cotidianos e de senso comum não incidem sobre o desenvolvimento psíquico da mesma maneira que os conceitos científicos. Bom, então vamos decodificar essa frase aí, da professora Lígia. Na verdade, nós não podemos confundir essa afirmação a partir da ideia de que os conceitos cotidianos não promovem desenvolvimento psíquico. Não, eles promovem sim. Quem são os conteúdos cotidianos? São conteúdos do senso comum, que lá no texto do professor Dermerval Saviani, nós vimos que é o conhecimento doxa, o conhecimento sofia, ou seja, são os conhecimentos de contos ou os conhecimentos passados às demais gerações pela experiência de vida, é o conhecimento do senso comum. Mas veja, ele é também cultura e é uma cultura complexa que promove desenvolvimento psicológico. A gente não pode deixar isso de lado. No entanto, quando se fala em conceitos científicos, como a ciência, a arte, a filosofia, os conhecimentos sistematizados, ou episteme, como aquele texto do professor Dermerval Saviani, estes também desenvolvem, só que desenvolvem num nível, numa esfera maior do que os conteúdos cotidianos, dada a sua complexidade. Pelo fato dele ser mais complexo, mais sofisticado, mais trabalhado, exige do ser humano um psiquismo mais sofisticado, um psiquismo mais desenvolvido. Portanto, se nós pudéssemos aqui decodificar essa frase, poderíamos assim dizer: os conceitos cotidianos e de senso comum promovem desenvolvimento psíquico, mas não da mesma forma que os conteúdos científicos, os conteúdos sistematizados. E aí que entra a grande importância da educação escolar. A ela cabe, a ela tem a incumbência, a educação escolar tem a incumbência de transmitir um tipo de conhecimento que produz mais desenvolvimento ainda psíquico na vida dos nossos alunos, ok? Então é muito importante nós decodificarmos isso para não pensarmos que o cotidiano não é necessário, ele é necessário. Inclusive, os alunos vão se apropriar dos conceitos científicos na base dos conhecimentos cotidianos. Então o aluno já chega na escola com conteúdos cotidianos, até mesmo a linguagem falada, etc. Agora veja, com essa base cotidiana é que ele vai começar ou ter a possibilidade de aprender os conceitos científicos. E daqui a pouco esses conceitos científicos se apropriam de tal forma que vira também conteúdos do próprio cotidiano do aluno. Ok? Então, precisamos decodificar para não usarmos aqui de uma muralha chinesa, que separa o cotidiano do não cotidiano. Não, ambos conceitos eles se interpenetram, são interdependentes. Ok? Até mesmo, veja bem, para nós aprendermos um novo idioma. Ora, veja, o idioma materno, no nosso caso a língua portuguesa, nós começamos com os conceitos cotidianos e depois nós vamos aprendendo concordâncias, fazer análise sintática de um texto. Ora, depois ele se torna científico. Só que quando nós aprendemos um novo idioma, veja como que é inverso. Nós já aprendemos um novo idioma a partir das suas regras gramaticais, a partir dos seus conceitos científicos. Só depois eles se tornam conhecimentos cotidianos. Veja como que tanto os conceitos científicos quanto os conceitos cotidianos estão interligados. Mas nós não podemos aqui negar uma coisa, que os conceitos científicos desenvolvem o psiquismo humano de uma maneira diferente. Por quê? Porque ele exige do psiquismo humano maior grau de complexidade, maior nível de sofisticação psicológica, de entendimento, de abstração, ok? Bom, vamos lá. O texto então conclui
com uma ideia muito importante sobre essa relação entre psicologia histórico-cultural e pedagogia histórico-crítica. Então o texto diz assim: a psicologia histórico-cultural contém elementos que podem subsidiar a educação escolar. Isso é importante. Então nós vimos aí que os conhecimentos da psicologia histórico-cultural, no que diz respeito ao desenvolvimento humano, no que diz respeito à periodização do desenvolvimento humano, no que diz respeito à relação do psiquismo entre suas formas sincréticas, complexas e por conceitos, esses conhecimentos são muito importantes para a educação escolar. No entanto, a psicologia não é uma pedagogia. Então, não deveria ser inserida nas esferas educacionais de uma forma imediata, de uma forma direta. Então o texto vai terminar afirmando que é muito importante, quando se utiliza de conhecimentos da psicologia, que tenha uma pedagogia que faça essa mediação entre psicologia e a educação escolar. Então veja o que o texto diz. Então a psicologia não se configura como uma teoria pedagógica, então ela precisa de uma teoria pedagógica para fazer essa mediação. E aí, olha que a professora Lígia fala: não aceitamos a transposição imediata desse aporte teórico psicológico para o campo da educação escolar. Por quê? Porque você elimina o fator pedagógico. Né? Como se a gente sabe, se a gente parte do pressuposto que psicologia não é pedagogia, para entrarmos com o conhecimento da psicologia na educação, faz-se necessário uma mediação. Caso contrário, a gente transforma esse processo como um processo de psicologismo do processo educacional. Ou seja, querer olhar as questões educacionais somente pelo olhar psicológico. Né? Isso não é aceitável, pelo menos dentro dessa perspectiva teórica. Então, o texto vai mostrar que para fazer uma mediação entre psicologia histórico-cultural e a educação, é muito importante que tenhamos uma pedagogia, uma teoria pedagógica que tenha a mesma base epistemológica. É aí que ele justifica, né? O texto justifica a aproximação entre psicologia histórico-cultural e pedagogia histórico-crítica. Então veja lá, necessidade, então nós temos, né, da mediação de uma teoria pedagógica alinhada com o seu núcleo teórico da psicologia. Então veja, é o que o texto vai falar, né? Olha, bom, se a psicologia necessita de uma pedagogia para poder se inserir nas esferas educacionais, importa que essa pedagogia tenha o mesmo núcleo teórico. E aí, veja, qual é o núcleo teórico da psicologia histórico-cultural? O desenvolvimento do psiquismo resulta da internalização dos signos da cultura. Então veja, o psiquismo vai se desenvolver à medida que a pessoa se aproprie e utilize a cultura, e dependendo dessa qualidade da cultura, né, da qualidade dessa mediação, o psiquismo se desenvolve mais. E outra coisa, os signos devem ser disponibilizados aos indivíduos. Por quê? Porque ele não nasce no código genético. Né? A cultura, ela está fora de nós. É necessário que ela seja apropriada pelo ser humano. E para isso acontecer, é necessário que alguém disponibilize esses conhecimentos. Então isso a psicologia vai defender. Mas o texto vai terminar dizendo assim, olha, por isso que dá para aproximar psicologia histórico-cultural e pedagogia histórico-crítica, porque essa é também a defesa da pedagogia histórico-crítica. Por isso que o texto termina, olha, encontramos esse alinhamento na pedagogia histórico-crítica. A pedagogia histórico-crítica também vai afirmar que o desenvolvimento do ser humano se dá pela internalização dos conteúdos. Não à toa, o professor Demerval Saviani vai dizer que a especificidade da educação é que o indivíduo singular se aproprie do que o universal produziu, né? O que o gênero humano produziu ao longo do tempo, ao longo do percurso histórico. E mais, veja, os signos, ou seja, os conteúdos, não vão nascer na vida da pessoa, precisa ser disponibilizado. E é por isso que a educação escolar deve, nessa perspectiva, transmitir o conhecimento, transmitir os conteúdos.
ok? Eu espero então que você tenha compreendido essa relação entre psicologia histórico-cultural e pedagogia histórico-crítica. Um abraço a você e até mais.